Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 2:15. Não sei como foi tua semana, teu mês, mas com certeza, segundo a palavra de Deus, todos os teus dias estão diante do Senhor. Em Gênesis 2, versículo 15, a palavra do nosso Deus diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nessa noite, irmãos, eu gostaria assim de fazer uma breve momento de nós trazermos à nossa memória o nosso primeiro culto. Nosso primeiro culto, o pastor Rodrigo, o Senhor nos trouxe até esse lugar e nos deu algumas instruções no lugar. O Senhor falou sobre orientação aos pais, o Senhor falou sobre copinho no chão, o Senhor falou sobre não chegar atrasado no culto. O Senhor trouxe orientações para nós. Eu quero que você observe que Deus não foge desse princípio quando está na palavra de Deus aqui. Ele nos trouxe até esse lugar e nos deu responsabilidades, como nós devemos nos portar diante do lugar. E mais do que nunca, além dele nos instruir, ele também falou para nós que na quebra desses princípios, nós atrairíamos o quê? Maldição. Ou seja, são consequência que nós atraímos quando nós não cumprimos, algo que Deus nos colocou. E nessa noite, eu gostaria assim que você refletisse assim no lugar. O lugar que Deus tem colocado você. Mãe, na criação do teu filho, como é que você tem cuidado? Você tem buscado as orientações do Senhor? Marido, nos nossos relacionamentos, no nosso cuidado conosco mesmo. A palavra de Deus diz lá no Salmo 32, versículo 8, quando você puder, dá uma olhadinha ali. A palavra de Deus diz, olha, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei os meus conselhos. O Senhor nos leva a um lugar, mas Ele não deixa nós assim. Ele nos dá as instruções como nós devemos caminhar. Então, nessa noite, eu não sei como é que você está caminhando aí. Aonde você está com dificuldade, em que área você está com dificuldade. Mas olha aqui, nós temos a palavra do Senhor, que nos dá as instruções como nós devemos nos caminhar. Irmãos, é tempo de nós buscarmos instruções do Senhor, porque senão virá conselhos que não tem nada a ver com os princípios do Senhor, e você pode se perder, pode botar a perder o teu casamento, pode botar a perder na criação dos seus filhos. Então, nessa noite, o Senhor quer que você reflita o lugar onde você está buscando seguir os conselhos, as instruções do Senhor? Vamos baixar nossas cabeças nessa noite. Doce e amado Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na tua presença, Pai. Tu és um Deus amoroso, tu és um Deus que quer nos guiar, nos instruir. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo veio ao mundo para nos instruir a toda a verdade, Senhor. Senhor, que cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, busque as orientações do Senhor, Pai. Seja que área for da sua vida, seja no seu trabalho, consigo mesmo, Senhor, na criação dos filhos, no seu casamento. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos instruiria no caminho que nós devemos seguir. E, Senhor, se nós temos andado de qualquer maneira, Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor, e pedir que o Senhor
Senhor nos tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, o mover das Tuas mãos na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Que nós não sejamos negligentes, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ver no Senhor aquele que nos aconselha, aquele que quer nos guiar com a sua mão forte, aquele que quer, Senhor, nos consolar, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos nessa noite aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que os nossos olhos não estejam, Pai, em coisas que não tem nada a ver com as Tuas instruções, Pai. Instruções que não tenham instruções humanas, meramente humanas. Mas sim, Senhor, possa estar focado, Senhor, nas instruções da Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, nós viemos neste lugar, Pai, porque o Senhor instruiu nós estarmos nesse lugar, Senhor. O Senhor tem dado as diretrizes, Senhor, e que nós possamos estar atentos, Pai, a ouvir a Tua voz neste lugar, Senhor. Que os nossos olhos não se inclinem nem para a direita e nem para a esquerda, mas, Senhor, possa estar firme e focado na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos nessa noite, nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que Tu estás presente neste lugar, Senhor. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, o Senhor está presente neste lugar, Senhor. Nós sabemos que Tu passeia neste lugar aqui, Senhor. Tu, Senhor, está buscando, Senhor. A Tua palavra diz que os Teus olhos procuram, Pai, aqueles que têm um coração fiel e reto. Este me servirá, Senhor. A Tua palavra não nega, Senhor, que o Senhor busca verdadeiros adoradores, aqueles que Te buscam, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, no nosso coração nessa noite, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, se nós temos buscado instruções em caminhos errados, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que nos instrui. O Senhor é um Deus que nos conduz. Senhor, o Senhor é um Deus que nos abençoa. O Senhor é um Deus, Senhor, onipresente, onisciente, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada uma das minhas irmãs aqui, Senhor. Que o Senhor delegou responsabilidade, Senhor. Pai, mães aqui dentro, Senhor. O Senhor não delegou a responsabilidade para as avós. Delegou a responsabilidade para as mães, Senhor. Que elas possam ter consciência que a responsabilidade é delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus que aqueles que têm dificuldade, Senhor, na área emocional, física, Senhor, Ele tem a responsabilidade diante do trono do Senhor, Pai, em buscar a Tua face, em buscar orientação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus eterno, fala, Senhor, continue a nos orientar nessa noite. Queremos seguir as Tuas orientações, Pai. Queremos seguir sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor e a Sua misericórdia duram para sempre. Aleluia. Espírito Santo, estou aqui, Senhor, para ser um canal de bênção. Usa, Deus, o Teu servo, Senhor, na direção do Senhor, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Glorifica o nome de Jesus mais uma vez. Reka yandarai bashe bariana suda reka nalabavanai. Orei endekari masunda replena shenda revle bavanai. Santo é o Seu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga comigo: eu sou fruto da criação do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus parentes. Amém? Amém. Hoje é um dia especial, que é o Dia das Mães. E o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração que eu quero transmitir para a igreja. E tudo que você é, teu caráter, teu jeito de ser, é fruto, resultado da criação, de como teu pai te criou, de como tua mãe te criou,
de como teus avós te criaram, ou de como teus pais adotivos te criaram. Isso veio influenciar diretamente no teu convívio, no teu relacionamento com os amigos, com a esposa, com os filhos. E o Espírito Santo quer trazer algo do coração de nosso Pai para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus, você que tem um aplicativo, Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Onde você está aqui hoje, o seu jeito de ser mais durão, com armadura, mais autocomiseração, mais doído na alma, tem tudo a ver de como os teus pais, biológicos, adotivos ou avós, te criaram, e você passou por muita humilhação, passou por muito sofrimento, e hoje o Senhor quer trazer algo por trás de tudo isso. Imagina se desde Adão, se todas as famílias da terra, se o papai, se a mamãe, fossem pessoas maravilhosas, exemplares, que te incentivam, que não fazem acepção de filhos, como é que será que seria todas as famílias hoje? Mas existe alguém que está por trás de destruir todo e qualquer tipo de relacionamento. Existe um princípio eterno e espiritual que o Senhor Jesus hoje Ele quer trazer ao teu coração na igreja. Você pode me dizer, pastor, minha mãe me odiava, minha mãe preferia minha outra irmã, meu outro irmão, pastor, meu pai abusou de mim, o meu pai me molestou, meu pai não deu bola para mim. Aquilo foi criando algo no seu caráter, algo deixando você mais frio, e isso veio até atrapalhar a sua comunhão com o Pai Eterno. Mas eu tenho para você uma boa notícia. Não precisa levantar as mãos. Se você pudesse trocar de pai e de mãe, você trocaria? O pastor, quero fazer uma devolução aqui, ó. Chegou errado meus pais. Na verdade é ao contrário, né? Os filhos que vêm ali. Mas eu tenho uma boa notícia para você, amados. Está escrito lá em Marcos, quiser acompanhar aqui. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber, quantas vezes? 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Amém? Outra versão diz assim, Mateus 10, 29, todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades, por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. Amém? O que quer dizer isso? Você veio para Jesus, você recebeu a Cristo, e Jesus te deu uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. E você pode ficar, puxa, sair da casa dos meus pais, sair da zona de conforto, sair. E Jesus fala, se você deixar por minha causa do evangelho, você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais pais, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais irmãos. Amados, é gente, hein? 100 vezes mais. Jesus está falando que você não vai ficar sem cuidado. É isso que Ele quer dizer para você. Quando você pode ter passado por uma família triste, uma família avassaladora, Jesus falou que se você o recebeu, você vai receber 100 vezes mais. Melhores pais, melhores mães, melhores irmãos, melhores irmãs. Amém? Então, amados, o que Deus quer falar para nós hoje? Aleluia. Você lembra das 3 Marias? Não aquelas estrelas no céu, 3 Marias. Mas
quando Jesus estava morrendo ali na cruz do Calvário, estavam as 3 Marias pertinho ali. Estava a Maria, a mãe do Senhor Jesus. Imagina, a mãe vê o seu filho crucificado. E estava a irmã dela também. Qual que é o nome da irmã dela? Maria, né? Esposa de Clopas, né? E também estava outra Maria, a Maria Madalena. E tinha também mais uma pessoa, que era João. Está lá em, não precisam abrir, quero acompanhar com vocês rapidamente, João 19, 25 a 28. Diz que Jesus estava na cruz, ele viu ali as 3 Marias junto, e estava ali João, o discípulo, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. O que quer dizer isso, amados? Jesus ali, a última ordem, não foi nenhum pedido, a última ordem dele, antes dele morrer, ele olhou para sua mãe, olhou para João, que estava sempre com ele, e falou para aquela mulher: mulher, olha, eu estou indo embora, mas eis aí o teu filho, cuida dele para mim. E Jesus disse para João: olha, João, cuida aí, eis aí a tua mãe, cuida como eu, Jesus, cuidaria. Olha a ordem de Jesus. Isso é uma coisa que tinha que ser feito antes dele falar está consumado. Mas por que Jesus escolheu João para cuidar da sua mãe? A palavra fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Tinha ali seus irmãos Judas, Simão, tinha ali José, né? Tinha ali vários, tem 4 irmãos e tinha mais irmãs também. Mas por que Jesus escolheu justo João? Será que João é uma pessoa fácil? Eu acho que os mais terrívelzinhos assim, discípulos eram justo João e Tiago. Eram aqueles que queriam tocar o terror. Certa vez, Jesus até apelidou ele, sabe do quê? Boanerges. O que significa Boanerges? Filhos do trovão. O que trovão faz, amados? Barulho. Imagina os 2 irmãos. Jesus falou: vocês são filhos do trovão. Onde eles iam, tinha barulho ali. E uma vez Jesus levando esses 2 para fazer a missão, passando por Samaria, samaritanos não aceitaram Jesus passar por ali. Aí Tiago e João: Jesus, quer que a gente peça para Deus aí descer fogo do céu para queimar essa galera aí? Mandar fogo, destruir? Aí Jesus: gente, que espírito vocês são? Eu não vim para destruir, mas vim para salvar o que estava perdido. Então esses mais piorzinhos estavam junto com Jesus. Eles aprenderam a amar, aprenderam a estar com Jesus, a amá-lo, aprenderam o que é amor. Então, Jesus tinha seus irmãos e irmãs. Quem que você deixaria, se você tivesse numa missão, para que cuidassem da sua mãe, para que cuidassem do seu pai? Você deixaria com seus irmãos, que você sabe que seus irmãos brigam com seus pais, seus irmãos brigam com as suas mães, mas tem aquele que você, amigo de confiança, aquele amigo que você confia e fala: você pode cuidar da minha mãe, por favor? Pode cuidar do meu pai, por favor? Era isso que Jesus estava pedindo para ele, alguém de confiança que o amasse. Olha, cuida da minha mãe, né? Por que Jesus falou para João cuidar da sua mãe? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele tinha uma casa. Existia uma lei, lá no livro de Esdras, capítulo 6, 11 a 12, que se alguém desobedecer este decreto, de alguma maneira terá uma viga de sua casa arrancada, ele será amarrado a essa viga e pendurado nela, e sua casa será transformada num monte de entulho. Que o Deus que escolheu a cidade de Jerusalém como lugar para o seu nome seja honrado, destrua qualquer rei ou nação quem desobedecer a esta ordem e destruir este templo. Eu, Dário, publiquei este decreto, que ele seja obedecido com diligência. Ou seja, como Jesus, ele falou assim, não falou que ele ia destruir aquele templo de Jerusalém, ele falou que se vocês destruírem, em 3 dias eu levanto esse templo, que é não o templo material, mas o seu corpo. Então, Jesus falou que ele ia destruir esse templo, as pessoas mal interpretaram e falaram: ele falou que vai destruir o templo, vamos fazer então, o que então com Jesus? Ele vai ser crucificado, pegue uma viga da sua casa lá,
destrua a casa onde ele mora, e ele vai ser pendurado naquela viga que fazia parte da sua casa. E a Maria fica na casa de quem? Aí Maria foi levada até a casa de João, e a palavra fala que João a recebeu como fosse a sua própria mãe. E é interessante que nas cartas de João, a segunda carta de João, há uma grande possibilidade daquela carta ser direcionada à sua mãe, a mãe Maria. Diz bem assim: eu, presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. É como se ele mandasse essa carta para a irmã Maria, mas também pode ser para uma outra mãe espiritual. Por quê? Porque no finalzinho dessa carta, 2 João 1, ele fala bem assim: saudações dos filhos da sua irmã escolhida. Quem que é a irmã escolhida? Então nessa carta de 2 João, ele pode estar direcionado para uma mãe espiritual, uma mãe líder de igreja, que cuidava de muitos filhos espirituais, ou da irmã Maria, que ele acolheu, que ele cuidou. Né? Saudações. E a maioria dos problemas familiares, amados. Levanta a mão quem nunca teve um problema familiar aí. 1, 2, 3, 4, 5, ninguém, né? Alguém já teve alguma treta com pai, com mãe? Isso vem a formar o teu caráter, vem a influenciar a tua vida, vem a acontecer algo que Deus quer trazer hoje de conserto para você, tá? Por exemplo, na Bíblia também está cheio de pessoas que tiveram problemas com seus pais. Por exemplo, existe o Juiz, está passando agora na Record. Reis, é uma série linda e maravilhosa, inspirada na Bíblia. Ela mostrou que o juiz Eli, ele honrava mais os seus filhos do que ao Senhor. Seus filhos eram pastores, e as irmãs iam orar no tabernáculo ali. O que os filhos dele faziam, né? Ele pegava essas mulheres aí, eles eram casados, né? Adulteravam, as pessoas iam entregar oferta na casa do Senhor, eles pegavam aquela oferta, pegavam para ele, faziam festa, pegavam o dinheiro que era sagrado, e o Senhor alertou várias vezes: Eli, presta atenção nos seus filhos, Eli, você está passando muita mão na cabeça, Eli. E Deus falou, o que aconteceu? Eli honrou mais os filhos, falou: não, meus filhos, deixa. Os 2 filhos de Eli morreram no mesmo dia. E quando ele soube que seus filhos tinham morrido, ele caiu da cadeira, bateu o pescoço e morreu. Porque ele era aquele pai que passava muito a mão na cabeça do filho. Filho fazendo coisa errada, ele passava a mão na cabeça. Tinha também o próprio Samuel, juiz Samuel, que cresceu na casa de Eli. Foi um homem de Deus. E Samuel, ele também não tinha um bom relacionamento com seus filhos. Por isso que pediram um rei em Israel. Está lá em 1 Samuel 8:5, que os filhos de Samuel eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Diz bem assim: olha, o Senhor está idoso, Samuel, e seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre como todas as outras nações. Eles queriam um rei, porque os filhos de Samuel, a sua descendência, não estava dando um bom exemplo. E isso influenciou toda uma nação. Até o rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, teve problemas com seus filhos. Depois que Davi cometeu o pecado, né, do adultério, com aquela Batseba, a palavra fala que o seu filho Absalom matou o próprio irmão Amnon. Que o seu filho Amnon estuprou a irmã Tamar. Que seu filho Salomão matou o seu irmão Adonias. Olha a tragédia e desgraça. Será que Davi não tinha um tempo de qualidade com a presença dos filhos? Estava sempre na casa do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. E o tempo com os filhos? Era muito importante esse tempo com os filhos. E Davi colheu morte e tragédia, porque ele não tinha um bom relacionamento com os seus filhos. E até Jó, quem conhece a história de Jó? Se você pensa assim: pastor, eu sofri muito na minha vida, leia Jó. Esse homem sofreu. Só que Jó, ele preferia exercer o papel assim, em vez de ele ensinar os seus filhos a honrar ao Senhor, ele falou assim: não, deixa eu cultuar a Deus por meus filhos devem ter aprontado, deixa eu buscar a Deus por meus filhos. Os filhos faziam festas e festas, então ele preferia cultuar a Deus, né, em vez de ele ensinar o temor do Senhor. O que aconteceu?
Todos os filhos morreram na mesma noite. Olha como é importante o relacionamento de pais e de filhos. Mas, como eu acabei de falar para você, que a boa notícia é que Jesus falou que você vai ter 100 vezes mais de irmãos, irmãs, mães e pais espirituais. O que quer dizer isso? Quando Jesus, ele tinha o costume, Jesus tinha cerca de 30 anos ali. Quando ele morreu, 33 anos e meio. Imagina, um jovem. E chamava os seus discípulos de quê? Filhos. João 21:5, ele perguntou: filhos, por acaso você tem peixe para comer? Não, responderam eles. Chamavam ele de filhos. O apóstolo Paulo ensinava a seus filhos espirituais. Se você ler ali as cartas de Paulo, ele ensinava como fosse um pai para seus filhos espirituais. 1 Coríntios 4:14, não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Como é importante, se o teu relacionamento com os teus pais foi quebrado, Deus levantou pais, mães, filhos espirituais, para que sejam bênção na sua vida, e para que você seja bênção para eles também. Também está escrito lá, 2 Coríntios 6:13-18, peço que retribuem esse amor como se fossem meus próprios filhos. Ele falou: não, eu vou te dar um conselho para vocês, como fossem meus próprios filhos. Que conselho foi este que Paulo deu? Abra o coração para nós. Ele falou: abre o coração, não esconda nada de nós. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afaste-se e separe-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E eu serei o seu pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Ele, como um pai espiritual, conselhando: gente, se você está namorando alguém que não crê em Jesus, por que vai ter um jugo desigual? O que é jugo desigual? Você vai carregar um peso que não é o mesmo peso da outra pessoa ali, e vai ter discordância, você vai ter problema. E ele, como pai, fala assim: filhos, presta atenção, eu não quero que vocês tenham problemas, que há comunhão entre a luz e as trevas. Olha o desejo dele como pai espiritual, de influenciar os seus filhos espirituais. Em Gálatas 4:19, ele fala: ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Olha que profundo isso. Imagina um homem sentir dor de parto, mas ele sentia dor, porque ele queria ver o bebê Cristo formado em cada um. A doçura, o olhar, a paciência, o amor, o jeito de ser e viver. Ele falou: estou aqui sofrendo dor de parto, porque eu quero ver vocês, eu quero ver Cristo formado em vocês. E até o discípulo amado João tinha filhos espirituais. 3 João 1:4 diz bem assim: eu não poderia ter maior alegria do que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Ele tinha filhos espirituais que lhe davam uma palavra, uma ordem: olha, filhinhos, façam isso. Filhinhos, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Filhinhos, sempre assim, que essa expressão, como um pai que é o bem para os seus filhos. É isso que a igreja de Cristo cresceu nisso, com pais, mães e filhos espirituais. 1 João 3,7 diz bem assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 2,12, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, em nome de Jesus, vos são perdoados pecados. 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha ele como um pai espiritual. Filhinhos, maior é o que está em vocês. O Espírito Santo é maior do que está no mundo. 1 João 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Ele como um pai espiritual falando para os seus filhinhos amados, ensinando. E também lá em Joel capítulo 2, fala que os filhos também profetizarão. Você conhece esse texto? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo
sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, filhos espirituais vão profetizar, filhos espirituais vão ter visões. Essa semana recebi muito testemunho, recebi, está até presente aqui, pessoas que tiveram testemunhos assim, maravilhosos. Eu vou até compartilhar. Fernanda, levanta sua mão aí, Fer. Aquela mulher abençoada ali, mãe de 4 filhos, contou, eu tive na casa dela há um mês atrás, fazendo uma visita pastoral, e Jesus falou para ela, olha, Rodrigo, avisa que eu vou estar na casa dela, aparecendo aqui de noite, visitando ela e os filhos vão saber que eu estive lá. Eu contei isso para ela, Jesus falou que vai estar te visitando aqui, amém. Aí essa semana ela compartilhou, que foi o Christopher, foi o Caleb, você? Que recebeu aqui alguém colocou na mão aqui direita, aqui, ele olhou para a mãe dele assim, achei que fosse você, mãe, e ela achou que fosse eu o quê? Colocou a mão no meu ombro, falei, não coloquei, qual ombro que foi? Esse ombro aqui, que é o direito, né? E daí, mas não tinha ninguém ali visivelmente, mas estava uma pessoa ali. Aí, cadê a Kimberly? A Kimberly, né, de noite assim, está ali a Kimberly. De noite, né, falou, mamãe, eu vi quando você me deu um beijo na testa. E ela, não, mamãe não te deu um beijo na testa. Daí ela se lembrou da palavra. Foi Jesus. Foi Jesus que esteve aqui e te deu um beijo na testa. Então Jesus, ele levantou aqui pais e mães e filhos espirituais para testificar que o nosso Jesus vive, governa e reina para todo sempre. Amém? E outra coisa que ela recém comentou também, pastor, ele estava com desejo assim, de ter uma roupinha melhor, assim, de um casaquinho, algo assim tal, que eu sempre gostou de roupa de rock, essas coisas de rock e tal. Daí eu cheguei, fui orar, pedi para Deus, e ela ganhou. E ela hoje veio a caráter assim, pastor, eu quero ir no culto lá, fruto da oração e da fé. Jesus está no nosso meio. Ele tem falado que se teu pai e se tua mãe te abandonou, Jesus está levantando aqui pais, mães, filhos espirituais, porque o poder dele vai se manifestar por meio de vocês. Amém? Então Jesus chamava os seus discípulos de filhinhos. João 13:33, ele falava assim, Jesus, filhinhos, ainda por pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vos digo também agora. E quando um pai espiritual é tirado, o filho espiritual assume a responsabilidade, que isso é muito importante. Existia ali Eliseu, profeta Eliseu, ele tinha o seu mestre que era o profeta Elias. E como é que ele chamava o seu mestre Elias? Elias fez muitos milagres, chamava ele de pai. Porque Elias tinha essa incumbência de tratá-lo como filho. E aconteceu que quando Elias subiu na carruagem de fogo, abriu um portal no céu, e Eliseu viu seu pai indo embora, ele falou, meu pai, tu eras como carruagens e cavaleiros de Israel. Era uma expressão da época, tu és o cara, meu papai, tu és o cara. Diz que ele rasgou as suas vestes e Elias foi embora. E agora ficou então o filho espiritual chamado Eliseu, que se tornou pai espiritual de reis e pessoas. Teve muitas histórias lá. Está em 2 Reis 2:12. Existia lá um rei chamado Jeoás, e Eliseu agora era seu pai espiritual de reis. Só que Eliseu estava doente, estava acamado, com a enfermidade que ele deveria morrer. E chegou Jeoás lá pedindo ajuda para ele. Como é que chegou Jeoás? Meu pai, o Senhor é como a carruagem e cavaleiros de Israel. Tu és o meu pai, tu és o cara. Tipo assim, eu sei que o Senhor vai embora, eu sei que você está despedindo, tu és o meu pai, tu és aquele pai forte como as carruagens de Israel. E agora, daí Eliseu deu uma palavra profética para Jeoás, e ele toma uma atitude profética e acontece. Então, amados, qual que é a visão, pelo menos, como deveria ser a visão de pai e de mãe? Porque pai apacenta, o pai traz o sustento, o pai ensina. Tem um seriado muito tocante, que eu amo esse seriado, mas cada episódio é um rio de lágrimas, né? Que é This Is Us, que fala do pai Jack Pearson,
que ensina a seus filhos, né? Na adolescência, na infância, né? São valores. E o Jack Pearson ensina valores para seus filhos, né? E cada episódio é uma lágrima, que é muito linda a história. Então o pai apacenta, traz o sustento, ensina, né? E a mãe? A mãe se preocupa com o bem-estar, com o alimento, com o agasalho, cuidados especiais. A mãe é esse coração. Filha, leva um casaco, vai fazer frio. Filho, não esquece o lanche. Filhinho, você está bem? Esse é um coração de mãe. E Deus ele protege como uma mãe. Jesus disse isso. Lucas 13:34, ele falou bem assim: quantas vezes eu quis juntar os seus filhos de Jerusalém, como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. Existem filhos que querem sair das asas dos pais. Quando eu era criança, minha mãe não tinha nada de data show, nada, era projetor de slide. E tinha lá a história da galinha carijó. Minha mãe passava lá no meio da fazenda, da chácara para as criançadas, assim, toda do interior. Era um sonzinho assim que rodava um som, fazia um clique e trocava de slide, né, manual. E a galinha carijó conta, né, que tinha uma galinha lá que cuidava dos seus filhinhos, destilando ali, e houve um incêndio naquela fazenda, né? E aquela galinha lá correu para proteger seus filhinhos, e um dos pintinhos quis sair correndo. E o pintinho que saiu correndo morreu queimado. E a galinha carijó, né, ela abraçou todos os seus pintinhos ali. Mas o fogo atingiu a galinha carijó. Ela morreu, mas os pintinhos que estavam debaixo dela ficaram vivos. Aí faz uma alusão a Cristo, a Jesus. Morreu para nos dar vida e salvação. Então, Deus protege como uma mãe. E tem filho que sai de casa, mas o pai não vai atrás. Você já viu a história do filho pródigo, né? Que às vezes o filho vai embora, quer viver a sua vida do seu jeito, seus costumes, gastar o seu dinheiro como quer, viver a sua vida louca. E o pai não vai atrás do filho pródigo, porque ele espera que o filho caia em si, que ele experimente, né, as dores deste mundo, porque só depois que o filho desejar comer o lixo dos porcos, estiver no estado de miséria, ele vai se recordar, ele vai cair em si: puxa, na casa de meu pai tinha comida em abundância, eu vou voltar para lá. E quando o filho pródigo volta, diz que o pai viu ele à distância e corre atrás do filho. Aí se ele corre, e a palavra fala que o filho falou: pai, eu pequei contra o céu e contra a terra, pai, não me aceito mais como teu filho, mas como teu escravo. Diz que o pai pegou e o abraçou, e o beijou, e o beijou, e o abraçou, trocou as suas vestes, colocou uma sandália, colocou o anel dos seus dedos, né? E fez um baita de um churrasco, com novilho cevado, novilho gordo. Essa é a visão que o pai tem para nós. E às vezes nós esperamos que o pai vai atrás do filho. Não é. O filho deve cair em si e ir atrás do seu pai. Então, e quem é filho, o filho faz a vontade do pai. Jesus disse bem assim em Mateus 12:46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora ali a sua mãe, a irmã Maria e seus irmãos, querendo falar com Jesus. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar contigo. Porém Jesus respondeu, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Chegou a mãe biológica dele ali. Olha, ele quer falar com você, Jesus. Ele falou: quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? Ele falou: aqui, ó, essa galera linda aqui, ó. Eles são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, esses sim vão ser chamados de meu irmão, de minha irmã, de minha mãe. E também diz lá em 1 Tessalonicenses 2:11 ao 13. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata a seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória.
Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus, e o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Amém? Ou seja, pessoas que nos procuram, pastor, estou com tal coisa na minha vida. Pastor, e a gente, como pais espirituais, a gente ora, pede ao Espírito Santo e dá uma instrução. Olha, Deus te orienta a fazer isso. E a pessoa vai e faz e dá certo. Porque não é a palavra vinda de nós, pastores, mas do próprio Deus. Ele é o Pai que usa nós como pais espirituais para abençoar vocês. É tão profundo isso, que tudo começou lá atrás. Quem lembra do homem chamado Abrão? Lembra do Abrão? Abrão significa pai elevado, pai exaltado. Aí Deus mudou o nome para ele de Abraão, que significa pai de multidão, pai de muitos povos. E Abraão é conhecido como sendo o quê? Pai da fé. Pai da fé. Olha como isso, o mundo espiritual tem esse conceito de paternidade lá atrás, lá do pai da fé, do homem que justamente não poderia ter filhos. Ele não poderia ter filhos. Mas Deus lançou uma palavra profética para ele, ó. Você vai ser pai de multidões. E depois veio o primeiro filho, né? Veio Isaac, que é o filho da promessa. Ismael foi um filho que ele fez assim, né, com a Agar, fora da vontade de Deus. E quando está fora da vontade de Deus, não é um filho da promessa, é bastardo. Mas por meio de ti será chamada a tua descendência. Então, o pai de multidões, o conceito de pai espiritual veio lá de Abraão. Deus queria estabelecer esse conceito de paternidade. Até Moisés conheceu o Senhor como sendo o Deus de seus pais. Quando Deus se manifestou ali na sarça, tinha muitos deuses no Egito, muitos deuses. Ele estava ali satanizado. Ele aprendeu muitas coisas das pirâmides do Egito. E quando apareceu aquela manifestação do fogo na sarça ardente, ele ouviu, Êxodo 3,6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. 4 gerações. Falando para Moisés, olha, eu sou o Deus que teu pai conhecia. Eu sou o pai de teu pai, o pai de Abraão, o pai de Isaac, o pai de Jacó. E Moisés também, com esse conceito de paternidade, ele tinha o povo por seus filhos. Ele tratava aqueles milhões de pessoas como se fossem próprios filhos. Ele estava no monte, buscando a Deus, as tábuas da lei, né? E de repente o povo estava lá embaixo fazendo festa. Queimaram os brincos, o ouro, fizeram um Deus, um bezerrinho ali de ouro e adoraram. Deus falou, olha Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com esse povo, vou destruir esse povo. Aí Moisés falou, não Senhor, o que os egípcios vão falar? Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia desse povo, eles não estão sabendo lidar com isso, deixa eu descer lá. E assim foi. Deus trabalhou esse conceito de paternidade, porque ele podia falar assim, Deus, é verdade, mata todo mundo mesmo, começa do zero, Deus, vamos lá, eu vou ser uma nova geração. Não, ele tinha um conceito de paternidade. Não, Deus, tem misericórdia, eu vou lá instruir esse povo na lei, né? Deuteronômio 1:31 mostrou os cuidados de Deus como um pai. Ele falou bem assim para o povo, também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Ele falou, olha, mostrei para vocês, nesse tempo de deserto, gente, deserto é coisa boa? Pastor, ele tem no deserto. Mas o pai carregou, cuidando deles. Eu estava vindo para cá com a minha esposa Karine, na esquina tinha um pai, com uma cordinha, e um carrinho assim, e o filhinho dentro daquele carrinho, trazendo assim, na rua, né, ali pertinho, ali na rua, não, na calçada, né, um pai carregando aquele filhinho assim, naquela caixinha com a rodinha. Aí, pois é, a palavra de Deus fala sobre isso, que Deus nos carrega como os filhos, né? Olha o pai como ele é maravilhoso. Mas isso é tão sério também, a questão de paternidade, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração, até aos seus netos, né, e bisnetos.
ele fala bem assim: não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, amados, porque às vezes um pai sofreu violência na sua casa, não teve amor, não teve cuidado, falava só de dureza, e aquele pai tem um filho e vai tratar aquele filho igualzinho, ríspido, duro, com ódio, e aquele filho vai ter um outro filho, e como ele não recebeu o amor do seu pai, vai tratar esse filho com ódio, né, com raiva, com desprezo, e assim vai, uma maldição, porque houve uma falha na comunicação lá atrás, uma mãe que não tratou bem a sua filha, aí essa filha não vai tratar bem a sua filha, e assim vai, e Deus quer quebrar essa maldição hereditária, já foi quebrada na cruz do Calvário, só que tem pessoas que não sabem, e Jesus chamou Deus de Pai. João 20:17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e disse-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus está falando, gente, ó, meu Pai é o seu Pai também, meu Deus é o seu Deus também, mas quem é que investe para destruir o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe? Tem noção desse ser espiritual? É o diabo. O diabo, desde o tempo lá, ele faz de tudo para que o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe seja quebrado, destruído, destroçado, porque isso vai afetar diretamente o seu relacionamento com Deus eterno. Pessoas têm dificuldade de olhar Deus como Pai. Por quê? Porque quando fala a palavra Pai, remete ao pai biológico ou pai adotivo. Nós faremos esse ano a Escola do Espírito Santo, onde vai ter uma aula de cura interior, que coisas têm que ser quebradas, têm que ser curadas. Quando falar a palavra pai, parece que dói, dá dureza, a palavra mãe, machuca, minha mãe, isso aqui, porque o diabo tratou de quebrar esse elo. E por quê? Porque o diabo tem inveja, amados. O diabo tem inveja. No satanismo, você pode ver muitos testemunhos na internet, mas os satanistas são orientados a chamar o diabo do quê? De pai. O pai Satanás. Pode procurar. E o diabo tem inveja porque ele nunca foi filho. Ele foi um ser criado. A palavra fala que ele é o modelo de perfeição, que ele era lindo, né? Que trazia a luz, o Lúcifer, ele era lindo, modelo de perfeição. Tinha 9 pedras preparadas para ele no seu peitoral, até que se achou iniquidade nele. Aí, acerca de Jesus no mundo espiritual, o que Deus falou? Hebreus 1:5. Deus jamais falou para os anjos: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, a única pessoa que Deus falou que tu és o meu filho, eu hoje te gerei, foi Jesus. E o diabo, ele é criatura, criação. Por isso que muitos que estão nesse mundo, Jesus falou: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todos os filhos. A toda criatura, é uma criação. Quando você vem para Jesus, você se torna filho de Deus. Aleluia. E o diabo, ele é pai de uma coisa. O que ele é pai? Ele é pai da mentira. Jesus falou sobre isso. Ele é pai da mentira. Para a gente encerrar, amados, em João 14:18, diz bem assim: não vos deixarei órfãos. Olha a preocupação de Jesus. Eu não vou deixar vocês órfãos, sem pai, sem mãe. Eu voltarei para vós. E também Salmo 27:10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Isso é tão sério, que se o teu pai biológico, se tua mãe adotivo que for, te desamparou, te esqueceu, te tratou, o Senhor, o Pai, Ele vai te acolher.
Ele falou, você é o meu filho, vem cá. Vem para mais perto de mim. E para a gente finalizar, Jesus está falando o seguinte: amados, tenho colocado pessoas perto de você, para que sejam teus filhos. Tenho colocado pessoas perto de você, para que sejam teus pais espirituais. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Olha para a pessoa que está ao teu lado, para o outro lado também. Isso Jesus fala, olha, eis aí teu filho. Eis aí a tua mãe. Eis aí. Jesus está falando, olha, por mais que os teus pais te desampararam, eu não deixei vocês sós. Eu coloquei pessoas perto de vocês, para que vocês se tornem pais espirituais, mães espirituais, que vocês cuidem, assim como ele disse para João, João, eis aí a tua mãe. E ele falou para Maria, eis aí o teu filho. Jesus tem colocado pessoas no nosso meio, para você tratar como uma filha que você nunca teve, como um filho que você nunca teve, para você ser uma mãe que eles não tiveram. Deus está derramando essa unção aqui nessa noite, de mães, pais e filhos espirituais. O que ele prometeu, aquele que deixou, vai ter 100 vezes mais. Deus tem essa unção na tua vida, assim como a irmã Neuza, mãezona espiritual. Quem conhece a irmã Neuza sabe que ela recebe ali filhos e filhos de tantas gerações. Pastorinha Tânia, aquelas crianças na ONG, mãe espiritual. Pastora Karine, mãe espiritual. Nós, pais espirituais. Deus está falando também, olha, estou te chamando para que você também cuide de pessoas que tenham colocado ao teu lado. Olha a responsabilidade, isso é lindo, por quê? Jesus, ele só coloca pessoas que ele confia, que ele ama, para tomar conta daquilo que é dele. Você é propriedade dele, você é propriedade de Jesus. Ele falou, eu não tenho deixado vocês órfãos, tenho colocado para vocês não só um pai, uma mãe, 100 vezes mais, pais, mães espirituais. Família que linda também, Maísa, Fernando, vieram lá de Roraima, né? Vocês não estão sós, tá? Aqui tem mães, pais espirituais, vocês estão aqui em família. Harry, Fer, não estão sós. A igreja tem abençoado já essa família. Christopher, Caleb, Azaf, Kimberly, vocês têm pais espirituais, mamães espirituais. Jesus está falando assim, ó, cuida daquilo que eu tenho colocado no teu lado, porque quanto mais você amar, mais de Deus você vai receber esse amor. Amém? Vamos colocar de pé. Pai, Deus prometeu que não ia deixar órfãos, Deus. Espírito Santo, o Senhor sabe de quantas pessoas que estão aqui que sofreram palavras duras do seu pai, da sua mãe biológica, adotiva. Pessoas, Deus, que tiveram problemas nos seus relacionamentos, porque o pai foi um pai ausente, a mãe foi uma mãe dura. E o Senhor está dizendo aqui, vocês não estão sós. Vocês não estão sós. Deus tem dado essa unção de paternidade, de mães espirituais, maternidade, de filhos espirituais e de irmandade, onde vocês não estão sós. Jesus está dizendo para você, cuida de quem tenho colocado nas suas mãos, cuida.
eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, eis aí os teus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém, no nome de Jesus. Poderia sentar.